né? E essa parada de escrever, cara? Vamos lá. Eu naturalmente sou redatora, né? Essa foi a minha vertente na comunicação mesmo. TCC da faculdade. Eu tenho uma página também que se chama Palavra Amiga. Isso. Palavra Lá amiga, no meu hein? Instagram. Sabe. Gente, olhem A lá no gente link da sabe. bio que tem Palavra Amiga lá. Essa página nasceu depois que o meu pai faleceu. Porque eu sempre gostei muito de conversar e nas minhas rodas de amigos e tudo, sempre gostei muito de dar um conselho muito assim, pensado, olhar e te falar, deixa eu olhar no seu olho, deixa eu falar pra você o que eu tô sentindo. E aí eu olhava e pensava assim, por que não estender isso pra mais pessoas? Só que a gente tava em casa, a gente tava recluso, a gente não podia ver ninguém, nem a nossa família. Eu passava por uma situação que centenas de famílias, não só no Brasil como no mundo, estavam passando. E eu falei, cara, se isso mudar o dia de alguém, pelo menos uma pessoa, que seja uma pessoa da minha família, uma pessoa de qualquer lugar, pra mim já vai ter feito a diferença. Então, Entendeu? eu comecei É o nosso podcast, É. é assim, né? A gente faz por isso. eu comecei a fragmentar textos que eu fazia, assim, acho que pra todo mundo que escreve, compositor, enfim, tem 1000 redações, 1000 textos, 1000 cadernos Com certeza. escritos por aí. E aí eu comecei a fragmentar pra dar uma sintetizada mesmo no sentido de fazer a pessoa entender melhor ali do que estava escrito, Sim. né? E aí comecei a fazer posts diários, eu tenho alguns vídeos também de textos que eu fazia, sempre com o intuito de motivar, de encorajar. Faço isso hoje em dia mais no meu Instagram, às vezes eu vou lá, gosto mais hoje em dia de fazer vídeo, assim, colocar meu rosto, falar, você tem um bom dia, né, tal. Mas veio dessa vontade, assim, de mudar a realidade de alguém, assim como, sei lá, você assistindo vídeos, reels, essas coisas que a gente sabe que tá em peso hoje, né? Você olha ali, às vezes, um negócio, meu, você nem tá esperando. Você vê aquilo, você fala, pô, é pra mim. É pra você. E eu acredito, eu não confio em coincidência, não confio em acaso, eu acho que tudo sempre tem um propósito e até se eu for um dia pilar do propósito de alguém, isso mudou a minha vida, entendeu? E, de verdade, eu recebi muitos feedbacks, recebo ainda muitos feedbacks, falando, pô, você não vai voltar a escrever, não sei o quê, ainda escrevo, ainda divido. Eu li vários Sério? trechos lá de Que várias bom. paradas suas lá, eu gostei pra caramba, assim. feliz. E é isso que você falou de, puta, ter um propósito, é de verdade. Uhum. Porque um texto que eu peguei, assim, aleatório pra ler, foi um dia que eu acho que eu tava precisando ler Sério? aquilo, cara. Falei, caramba, mas como que é foda, né, as coisas. Aí eu lembrei de várias fitas, várias situações que tá passando, aí, calma, respira. Sim, exatamente. E é isso. até E 10. eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, Domi, você fica muito tempo sem postar, você fica muito tempo sem escrever. Às vezes não é. Às vezes é a nossa correria, mas eu fico pensando assim, eu quero dividir com alguém aquela vivência ou aquele texto, alguma coisa, porque eu só falo do que eu tô vivendo, né? Ou se eu ouvir a tua história e de repente deu um insight ali, eu vou escrever, foi inspiração, eu vou escrever. Todo artista tem bloqueio criativo, isso é normal. Mas assim, eu olho e falo, não sei, acho que isso aqui não tá Não tá fazendo legal. tanto sentido. Então aí eu dou uma esperada e aí eu vou, esses dias, acho que um dos textos mais recentes que eu escrevi foi sobre ansiedade. Foi sobre uma crise que eu tive, eu tava indo fazer um show e não consegui fazer. Lá em Diadema, e aí foi uma crise assim muito, muito forte. Por ser Que depois Diadema? eu fiquei, hã? Não, nada. Não falei nada. Stop. Deixa Desculpa. abaixo. Mas vai. assim, eu olhei e assim, a sensação pra quem tem esse tipo de crise, né? É muito horrível. Muito. A Eu gente tive parece que uma vai só morrer, na minha cara. vida horrível. Parece que vai morrer, não adianta. Essa é a sensação. E aí eu olhei, depois eu fui escrever. E era um texto assim de mais de 3 meses quando eu postei. E aí veio uma galera dar um feedback tipo, porra, Domi, meu, eu tô passando por isso hoje. Você acreditou falando assim, Domi, não sei se você ainda tá passando por isso, mas fica firme, tá bom? Qualquer coisa, vamos conversar. Então você percebe que é uma realidade próxima. Isso não é uma coisa que você... é uma utopia, assim, que a pessoa nunca viveu aquilo. Não, você tá falando da realidade do ser humano. E isso, às vezes, é muito mais gás do que, sei lá, você falar qualquer coisa só pra agradar, entendeu? Vamos falar daquilo que Não. a gente Tem realmente que- tem gente sente. que fala da boca pra tá fora, ligado? mas quando sai, que é de E- coração mesmo. E, mano, lembrando o pessoal aí também que toda hora que ela tá falando, tá aparecendo o Instagram dela aí embaixo também. No final ela vai divulgar o Sigam. Instagram dela pra você seguir, pra você acompanhar esse trampo, o nosso também. Importante você seguir o Crocodilo Cash. Mais do que eu não precisa seguir não, gente. Pelo amor de Deus, segue não.